Galera, seguinte, bom dia, boa tarde e boa noite para todos, tá? Eu me chamo Eric, tá? Sou graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, tá? Minha pesquisa, minha linha de pesquisa é em estética, ética e estética, especificamente no filósofo do século XIX, chamado Arthur Schopenhauer. É conhecido, filósofo do século XIX, conhecido por seu pessimismo cosmológico, tá? Então, demorei um pouquinho para começar esse canal, começar o primeiro vídeo, demorei um pouco de estudo, de trabalho, enfim. Quero mais esse começo, fazer uma apresentação para vocês, tá? Sobre a minha vida, sobre o que eu estudo. Que o intuito desse canal, o intuito dos vídeos, são dois viés, né? O primeiro é me ajudar com os estudos e ajudar vocês com esclarecimento, né? Caso alguém queira saber um pouco sobre um filósofo, sobre uma obra, eh, sobre algo relacionado à própria filosofia. Então, o intuito mesmo é falar sobre filosofia, falar sobre os pensadores, falar sobre obras. E esse primeiro vídeo, que eu espero que não fique tão longo, né, por ser o primeiro, fiquei pensando um pouco, queria falar sobre o Schopenhauer, que exatamente como eu falei, é um filósofo que eu estudo bastante, e eu quis começar com essa obra, tá? Essa obra chamada, tá aí no título do vídeo também, essa obra é chamada Sobre a Liberdade da Vontade, tá? Eu tô com o livro físico aqui, tá? Eu vou deixar um link aí abaixo para vocês darem uma olhada, caso queiram comprar, tá? Então, é bem de boa a leitura. Schopenhauer mesmo era bem didático. Então, tanto esse livro como os outros dele são bem tranquilos de ler, tá? Então, mais essa apresentação sobre como é que vai funcionar. Qualquer dúvida, né? Pode mandar aí nos comentários, deixar nos comentários. Enfim, né? Vamos começar, gente, então. Aqui na capa do livro, antes de tudo, antes de começar o próprio livro, explica um pouco sobre a liberdade da vontade, tá? Porque antes de tudo, sobre a liberdade da vontade, Schopenhauer ele vai falar que nós não temos a liberdade de querer o que queremos, né? Na nossa sociedade, na sociedade contemporânea, sociedade moderna, enquanto houver a ética, a nossa própria liberdade, nossa vontade, ela não pode ser guiada, ela não pode ser realizada. Muitas das nossas vontades, ela não pode ser realizada por questões éticas, por questões morais, por questões, né, de consequências da nossa realização da nossa vontade. Então, ele diz que a liberdade não existe. Isso, claro, num resumo assim bem, bem gigantesco, tá? Ele afirma que nós não podemos ter liberdade nesse sentido, tá? Porque, inclusive, tem uma obra, caso vocês pesquisem, tem uma obra chamada O Livre-Arbítrio, que é uma tradução errônea sobre, desse título, tá? Porque o título mesmo é sobre a liberdade à vontade e não sobre o livre-arbítrio, sendo que realmente o Schopenhauer ele afirma que não há livre-arbítrio nesse sentido, tá? Então, aqui na capa diz o seguinte: Schopenhauer no livro Os Dois Problemas Fundamentais da Ética, publicado em 1841, reuniu os textos que considerava fundamentais para a complementação ao tratado de dois dos temas centrais do quarto livro de sua obra principal. Isso é O Mundo como Vontade e como Representação. Essa é a obra principal dele. Não diz aqui, mas é essa. Os textos, a saber, este sobre a liberdade da vontade e sobre o fundamento da moral, foram escritos originalmente em resposta a questões elaboradas pelas academias de ciência da Noruega e da Dinamarca. No primeiro deles, texto premiado pela Academia norueguesa, e que o leitor tem em mãos neste volume, Schopenhauer refina o debate de longa tradição a respeito da liberdade humana, ao especificar que, se entendido em toda a sua profundidade, o debate não deve tratar da capacidade ou da ausência dela, que o indivíduo tem para fazer aquilo que quer. Disso, como nos diz o filósofo, ninguém em sã consciência ousaria duvidar. A verdadeira questão se revela quando nos questionamos se aquilo que queremos seria condicionado por algo ou se, por assim dizer, surgiria de forma completamente independente
e desvinculada de tudo que constitui nossa experiência, né? Não quer dizer que nós não temos liberdade ou a capacidade de ter ou não ter, mas o que podemos fazer com ela. O intuito é esse mesmo, tá? No centro da exposição está a consideração do problema a partir de dois pontos de vista. No primeiro momento, empreendendo uma espécie de autoanálise e submetendo nossa própria vontade a exame. Na sequência, observando se todos os demais componentes do mundo de nossa experiência poderiam eventualmente ser tomadas como desconectados do encadeamento casual que atravessa toda a natureza, inorgânica ou orgânica, pois só assim suas mais diversas manifestações poderiam ser não condicionadas por algo, e assim livres. Somos condicionados, né, eu fico a pergunta, somos condicionados é, nesse sentido ou não? Né? Então, continuando. Para além de sua função complementar sobre a liberdade da vontade, pode também ser lido como introdução ao pensamento de Schopenhauer, dispensando a necessidade de qualquer tipo de pré-requisito. Aqui somos apresentados tanto a elementos centrais de sua teoria do conhecimento, quanto a uma amostra daquilo que é a visão fundamental em sua interpretação do mundo, em sua metafísica. Então, esse, na minha opinião e na opinião do autor, do tradutor, no caso ele é da Unesp, a editora desse livro é da Unesp e os tradutores, acredito que pelo menos o Lucas, né, que é o nome do primeiro tradutor, Lucas Laranzini, ele é de lá. Eu não sei se o Eli Wagner é de lá, mas acredito que sim. Né, que são dois tradutores e um. São dois tradutores, exatamente. É o Lucas Laranzini e o Eli Wagner. Acredito que eles dois são de lá. E fizeram essa tradução maravilhosa sobre a liberdade da vontade de Schopenhauer. Esse livro, ele é muito bom para a introdução do pensamento mesmo de Schopenhauer, tá? Ou para quem quiser arriscar, é a obra principal de Schopenhauer, que chama O Mundo como Vontade como Representação. Lá ele escreve 4 livros, e além dos 4 livros, tem um apêndice, a crítica à filosofia kantiana. Ele vai discordar bastante na filosofia dele, do Kant, tá? Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Então, vamos começar realmente o livro agora. Então, vamos lá. Escrito de concurso sobre a liberdade da vontade, premiado pela Sociedade Real Norueguesa de Ciências de Trondheim, em 26 de janeiro de 1839. Eu espero que eu espero que tenha sido correto, né, a minha pronúncia. Então ele começa assim: a pergunta proposta pela Sociedade Real é como se segue: pode a liberdade da vontade humana ser demonstrada a partir da autoconsciência? Pode, mais uma vez, pode a liberdade da vontade ser demonstrada a partir da autoconsciência? Essa é, essa foi a pergunta feita pela Sociedade Real do concurso. Então, Schopenhauer ele vai responder com esse livro, sabe, a esta pergunta. Então vamos lá. Primeiro ponto, definições dos conceitos. E uma questão tão importante, séria e difícil, que naquilo que é essencial, coincide com o problema capital da filosofia das idades média e moderna, como um todo. Grande precisão e, assim, uma análise dos conceitos principais que ocorrem na questão certamente terão seu lugar. Primeiro ponto: o que significa liberdade? Considerado de maneira precisa, esse é um conceito negativo. Por meio dele, pensamos apenas a ausência de tudo, aquilo que impede e obstrui. Então, entenda que o conceito de liberdade é negativo nesse sentido, pois ele passa a sensação de ausência de algo. Pensamos apenas a ausência de tudo naquilo que impede e obstrui. Isso, por outro lado, como algo que manifesta uma força, tem de ser algo positivo. Correspondendo à possível constituição daquilo que age, obstruindo, o conceito possui 3 subespécies bastante distintas: liberdade física, intelectual e moral. Então, Schopenhauer ele vai categorizar, ele vai afirmar a liberdade em três diferentes modos: a liberdade física, a liberdade intelectual
e a liberdade moral. Para poder falar da liberdade, precisamos falar desses três primeiros, para poder ficar bem esclarecido. Então, ele segue. A primeira é a liberdade física. Liberdade física é a ausência de empecilhos materiais, de qualquer tipo. Isso é bem lógico, né? Por isso, dizemos: céu livre de nuvens, vista livre, ao ar livre, terreno livre, espaço livre, calor livre. Não vinculado quimicamente. Eletricidade livre, fluxo livre de um rio, quando não mais impedido por montanhas ou eclusas, e assim por diante. E mesmo apartamento livre, alimentação livre de custos, imprensa livre, carta livre do custo de postagem, designam a ausência de condições adversas que, como empecilhos ao desfrute dessas coisas, comumente se vinculam a elas. Mas, na maioria das vezes, em nosso pensamento, o conceito de liberdade é o predicado dos seres animais, cuja peculiaridade é que seus movimentos partem de sua vontade, são voluntários e, por conseguinte, são chamados livres, quando nenhum empecilho material os impossibilita. Então, nesse sentido, a liberdade física é aquela e não temos empecilho material nenhum. Não temos empecilho material nenhum, tá? Por conseguinte, são chamados de livres quando nenhum empecilho material os impossibilita. Posto que esses empecilhos podem ser de tipos muito diferentes, mas que aquilo que é por eles impedido é sempre à vontade. Prefere-se, por uma questão de simplicidade, tomar o conceito pelo lado positivo, e através dele pensa-se tudo aquilo que se move unicamente mediante sua vontade ou age unicamente a partir de sua vontade. Uma inversão do conceito que, no essencial, nada muda. Por conseguinte, nesse significado físico do conceito de liberdade, animais e seres humanos são chamados livres quando nem amarras, nem cárcere, nem paralisia, portanto, nenhum empecilho físico ou material, em geral, obstrui suas ações, mas estas ocorrem de acordo com sua vontade. Tá? Então, entenda que a liberdade física é nesse sentido. São chamados de livres quando nem amarras, nem paralisia, portanto, nem empecilho físico ou material obstrui suas ações. Mas estas, devo frisar que estas elas ocorrem de acordo com a vontade, tá? Entenda que a vontade entenda que a vontade aqui é aquela, para quem nunca estudou Schopenhauer, vontade é aquela, eu, eu, eu eu, como estudioso de Schopenhauer, chamo de praticamente uma entidade reguladora, uma entidade natural, né? A própria natureza, assim, para vocês terem assim, uma noção mais lúdica, entenda como a vontade como uma entidade, mas não como um deus ou algo do gênero, mas sim uma entidade que nos guia, reguladora das coisas, ela se afirma, ela se nega, é a vontade nas coisas que existem, tanto nos seres nos seres inorgânicos, orgânicos, né, existe vontade, tá? Então, ainda há vontade nessa liberdade. Claro que nesse sentido físico. Então, seguindo, estamos na página 22. Esse significado físico do conceito de liberdade, e especialmente como predicado de seres animais, é o original, imediato e, portanto, mais frequente de todos, no qual, precisamente por isso, o conceito não está sujeito a nenhuma dúvida ou controvérsia. Antes, ele pode sempre atestar sua realidade através da experiência. Pois se um ser animal age apenas a partir de sua vontade, ele é nesse sentido livre. Mais uma vez. Pois se um ser animal age apenas a partir de sua vontade, ele é nesse sentido livre. Com o que não se leva em conta aquilo que possa eventualmente ter influência sobre sua vontade mesmo, pois somente ao ser capaz de, isto é, precisamente a ausência de empecilhos físicos, às suas ações é que se refere o conceito de liberdade, nesse seu sentido original, imediato e daí popular. Por isso se diz: livre é o pássaro no ar, o animal selvagem na floresta.
Livre é o homem por natureza. Apenas aquele que é livre é feliz. Também um povo é chamado de livre, e com isso entende-se que ele é governado apenas segundo leis, mas leis que foram criadas por ele mesmo. Pois então, por toda parte, ele segue apenas a sua própria vontade. Portanto, a liberdade política pode ser subsumida à liberdade física. Mas assim que nos afastamos dessa liberdade física e consideramos os dois outros tipos de felicidade, não lidamos mais com o sentido popular, mas sim com o sentido filosófico do conceito, o qual, como se sabe, abre caminho para muitas dificuldades. Esse sentido se divide em dois tipos inteiramente diferentes: a liberdade intelectual e a liberdade moral. Tá? Então, eu acho que está bem claro mesmo essa questão da liberdade física. Ele dá uns adendos ali sobre a possibilidade da liberdade de acordo com a vontade. Então, podemos seguir. Segundo ponto, a liberdade intelectual. Ele faz aqui uma citação sobre o voluntário e o involuntário, fazendo uma citação a Aristóteles. Então, ele diz o seguinte: o voluntário e o involuntário, segundo o pensamento em Aristóteles, é levado em conta aqui meramente com a finalidade de obter a completude da divisão do conceito. Por isso, me permito adiar sua discussão até o final deste ensaio, como lugar no qual os conceitos a serem nele utilizados já terão encontrado sua explicação naquilo que a precedeu, de modo que ela poderá então ser tratada com brevidade. Nessa divisão, no entanto, na condição de muito proximamente aparentar a liberdade física, ela tinha se encontrado seu lugar ao lado desta. Tá? Mais à frente ele vai explicar sobre a liberdade intelectual, mas vamos seguir. O terceiro ponto, né, ele já passa para a outra. Então me volto imediatamente para o terceiro tipo, para a liberdade moral, como aquela que é propriamente o livre-arbítrio, do qual a questão a sociedade real fala, que é exatamente o livre-arbítrio. Esse conceito se vincula ao de liberdade física a partir de um aspecto que torna compreensível também seu surgimento necessariamente muito mais tardio. A liberdade física, como dito, se refere apenas a empecilhos materiais, na ausência dos quais ela se dá imediatamente. Porém, em alguns casos se notou que uma pessoa, sem ser inibida por empecilhos materiais, mas mediante meros motivos, como ameaças, promessas, perigos e coisas semelhantes, foi impedida de agir da maneira que, do contrário, certamente teria estado de acordo com a sua vontade. Perguntou-se então se tal pessoa teria sido livre ou se um forte contramotivo realmente poderia, tanto quanto o empecilho físico, igualmente obstruir e tornar impossível a ação que se conforma à verdadeira vontade. Então, ele, ele faz aqui o questionamento será que o empecilho moral, ele também pode fazer parte dessa retirada ou dessa impossibilidade de agir perante a vontade? É nesse sentido. Encontrar a resposta para isso não pode ser difícil para o entendimento são, a saber que um motivo jamais poderia atuar como um empecilho físico, na medida que este fácil e certamente ultrapassaria as forças corporais humanas de maneira geral, ao passo que um motivo jamais poderia ser irresistível em si mesmo, nem ter um poder incondicional, mas sempre ainda poderia, eventualmente, ser superado por um contramotivo mais forte, bastando que este estivesse disponível e a pessoa, dado no caso individual, fosse determinável por ele. Da mesma forma que nós, afinal, frequentemente vemos que, mesmo o motivo que geralmente é o mais forte de todos, a manutenção da vida é subjugada por outros motivos. Por exemplo, no caso do suicídio e do sacrifício da vida por terceiros, por opiniões e interesses diversos, inversamente, vemos também que todos os níveis dos mais extremos martírios, na mesa de tortura, algumas vezes foram superados pelo simples pensamento de que a alternativa seria a de perder a vida.
Mas mesmo que a partir daqui ficasse claro que os motivos não possuem em si um poder coercitivo, puramente objetivo e absoluto, ainda assim poderia caber a eles um poder subjetivo e relativo, a saber, para a pessoa envolvida, o que no final das contas estaria no mesmo. Assim manteve-se a questão: é a vontade ela mesma livre? Pergunta. Aqui então o conceito de liberdade, que até então só tinha sido pensado em relação ao ser capaz de, foi imposto em relação ao querer. E então surgiu o problema de se perguntar se o querer mesmo seria livre. Então ele faz a pergunta de ser capaz de fazer algo posto em relação ao querer, à vontade, ou seja, à vontade. Então ele faz realmente esta pergunta do: será que o que queremos, podemos querer mesmo? Vamos seguir. Mas em uma consideração mais detalhada, o conceito original puramente empírico e daí popular de liberdade se mostra incapaz de estabelecer essa conexão com o querer, pois, de acordo com este último, livre significa em conformidade com a própria vontade. Caso agora se pergunte se a própria vontade seria livre, então se pergunta se a vontade estaria em conformidade consigo mesma, ou até é auto-evidente, mas algo com o que não se diz nada. Segundo o conceito empírico de liberdade, diz o seguinte: eu sou livre se posso fazer aquilo que quero. E pelo aquilo que quero, já se decidiu pela liberdade. Mas agora, uma vez que nós perguntamos pela liberdade do querer mesmo, a questão poderia, por conseguinte, ser formulada da seguinte maneira: podes também querer aquilo que queres? O que soa como se o querer dependesse ainda de outro querer que se situa atrás dele. E supondo que essa pergunta fosse respondida afirmativamente, logo surgiria a segunda: podes também querer aquilo que queres querer? E, assim, tudo seria deslocado para um ponto mais alto, até o infinito, na medida que sempre pensaríamos um querer dependente de um anterior, ou de um que se situasse em um ponto mais profundo, e nos forçaríamos em vão nesse caminho por finalmente alcançar um que não teríamos de pensar como como dente de pensar como dependente de absolutamente nada e que teríamos de assumir. Mas caso quiséssemos assumir algo assim, poderíamos então, para isso, tomar arbitrariamente tanto o primeiro quanto o último, mediante o que a questão seria então reconduzida a um bem simples. Ao bem simples. Podes querer, mas se a mera resposta afirmativa a essa questão decide a respeito daquela sobre a liberdade da vontade, é o que se queria saber e o que pertence em aberto. O conceito original e empírico de liberdade, extraído do agir, se recusa a estabelecer um vínculo direto com o conceito de vontade. Por essa razão, para, apesar disso, poder aplicar o conceito de liberdade à vontade, foi necessário modificá-lo, tornando-o mais abstrato. Isso aconteceu na medida que, mediante o conceito de liberdade, pensou-se apenas em geral a ausência de necessidade. Por meio disso, o conceito mantém o caráter negativo que eu lhe havia atribuído logo no início. Em primeiro lugar, por conseguinte, teríamos de discutir o conceito de necessidade, na condição de conceito positivo que dá sentido àquele negativo. Nós, portanto, nós perguntamos, portanto, o que significa necessário. A explicação usual de que necessário é aquilo cujo contrário é impossível, ou aquilo que não pode ser de outra maneira, é uma mera definição, uma paráfrase do conceito, a qual não amplia nossa compreensão. Como verdadeira explicação, no entanto, proponho esta: necessário é aquilo que se segue a partir de uma razão suficiente dada. Proposição que, como toda definição correta, pode ser invertida. Agora, em conformidade com o tipo dessa razão suficiente, se ela for lógica ou matemática ou física, o que se chama de causa, a necessidade será lógica,
como aquela da conclusão, quando as premissas são dadas. Matemática, por exemplo, a igualdade dos lados do triângulo quando ângulos são iguais. Ou física, real, como a entrada em cena do efeito, e tão logo a causa exista. Mas ela sempre se vincula com com igual rigor à consequência, quando o fundamento é dado. Somente na medida que compreendemos algo como consequência a partir de uma razão dada, é que o reconhecemos como necessário. Inversamente, se reconhecemos algo como consequência de uma razão suficiente, vemos que ele é necessário, pois todas as razões têm poder coercitivo. Essa verdadeira explicação é tão adequada e exaustiva que necessidade e consequência, a partir de uma razão suficiente, são conceitos intercambiáveis, isto é, um sempre pode ser colocado no outro. Por conseguinte, a ausência de necessidade seria igual à ausência de uma razão suficiente determinante, como o contrário daquilo que é necessário. No entanto, pensa-se aquilo que é contingente, o que não provoca conflito aqui. Com efeito, tudo aquilo que é contingente o é apenas relativamente, pois no mundo real, onde se encontra apenas aquilo que é contingente, toda ocorrência é necessária em relação à sua causa. Por outro lado, em relação a todo o resto, com que ela talvez coincida no tempo e no espaço, ela é contingente. Agora, no entanto, aquilo que é livre, posto que a ausência de necessidade é seu traço distintivo, teria de, portanto, ser definido como aquilo que é absolutamente contingente, um conceito extremamente problemático, por cuja possibilidade de ser concebido eu não me responsabilizo, mas que, no entanto, coincide de maneira curiosa com o de liberdade. Em todo caso, aquilo que é livre permanece sendo aquilo que em nenhuma relação é necessário, o que quer dizer que ele é aquilo que não depende de nenhum fundamento. Esse conceito então aplica-se à vontade do ser humano. Implicaria dizer que uma vontade individual, em suas manifestações, volições, não seria determinada por causas ou por razões suficientes em geral, posto que, se não for assim, uma vez que a consequência a partir de um fundamento, seja qual for seu tipo, sempre é necessária. Essas volições não seriam livres, mas sim necessárias. Aqui se assenta a definição de Kant, de acordo com a qual liberdade é capacidade de iniciar uma série de modificações a partir de si mesmo, pois esse, a partir de si mesmo, significa reconduzido a seu verdadeiro significado, sem causas precedentes. Isto é, no entanto, é idêntico a sem necessidade, de modo que, ainda que aquela definição dê ao conceito de liberdade a aparência de um conceito positivo, sua natureza negativa emerge em uma consideração mais precisa. Uma vontade livre seria, portanto, uma tal que não seria determinada por fundamentos. E visto que tudo que determina alguma coisa tem de ser um fundamento. No caso das coisas reais, um fundamento real, isto é, uma causa, uma tal que não seria determinado por absolutamente nada, cujas manifestações isoladas, as volições, procederiam por conseguinte simplesmente de maneira completamente original dela mesma, sem serem provocadas necessariamente por condições precedentes, sem serem, portanto, determinadas por uma coisa qualquer, em conformidade com uma regra. No caso desse conceito, o pensamento claro nos abandona, porque o princípio de razão aqui entenda que é o conhecimento básico do ser humano, é o conhecimento cotidiano do ser humano, que está imbuído de vontade. Entenda que princípio de razão é isto. Então, no caso desse conceito, o pensamento claro nos abandona, porque o princípio de razão, em todos os seus significados, é a forma essencial de nossa faculdade de conhecimento. Mas aqui deve ser renunciado. Entre mentes, também este conceito não carece de um determinus técnicos, ou termo técnico. Ele é o liberium arbitrium indiferente. Então ele coloca aqui num ponto dizendo o seguinte: decisão não sujeita a qualquer influência, ou como diz Schopenhauer, liberdade absoluta da vontade. Esse conceito é, aliás, o único claramente definido, firme e determinado daquilo que se chama de liberdade da vontade.
É por isso que não é possível distanciar-se dele sem que se caia em explicações oscilantes e nebulosas, atrás das quais se oculta uma mediocridade hesitante. Como quando se fala de fundamentos que não provocam necessariamente suas consequências. Toda consequência a partir de um fundamento é necessária, e toda necessidade é consequência a partir de um fundamento. A partir da admissão de semelhante livre-arbítrio indiferente. A próxima consequência, que caracteriza esse mesmo conceito, e assim pode ser indicada como seu traço distinto, é a de que o indivíduo humano dele, dotado, sob circunstâncias externas, dadas totalmente individuais e completamente determinadas, duas ações diametralmente opostas são igualmente possíveis. E passamos para a página 30, que significa autoconsciência. E vamos seguir isso no próximo episódio. Então, gente, espero que tenha ficado legal esse primeiro episódio, tá? Do meu, do seu, do nosso, do nosso podcast, tá? Lendo um pouco sobre Schopenhauer e sobre a liberdade da vontade. No decorrer, eu vou fazendo pequenos comentários, né? O intuito mesmo é ir lendo a obra e comentando sempre que possível. Eu não quero atrapalhar o pensamento de vocês, para quem tá escutando. Então, toda vez que eu puder, eu vou comentar algo, alguma coisa sobre, sobre o conceito, sobre alguma frase, sobre o que ele quer dizer. Então, vai ficar sempre assim, realmente para não estar atrapalhando, para não estar atrapalhando tanto assim a leitura, mas o intuito mesmo é essa explicação, tá? Então, a gente se vê no próximo episódio.